Faça parte da família Clube de Arte. Pelo valor de R$ 18,00, você vai receber mensalmente no seu lar DVDs com seminários e entrevistas com temas atuais, apresentações musicais produzidas pelos trabalhadores da arte espírita, documentários com registro da vida e obra de benfeitores da humanidade e muito mais. Associe-se agora e, além do brinde do mês, você vai receber gratuitamente um brinde extra, o DVD Peixotinho, o documentário sobre a vida e obra do médium das materializações luminosas. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida e um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. O relacionamento entre pais e filhos é delicado. O modelo de relação estruturado na sociedade costuma atribuir aos pais o papel de mandar e aos filhos o de obedecer. Uma relação afetuosa, com respeito e amor, é construída dia a dia, mas com a convivência nos deparamos com desafios que geram desentendimentos. Na visão espírita, os espíritos que formam uma família na Terra estão geralmente interligados por vínculos do passado, com o objetivo de apoiarem-se mutuamente, ajustar débitos e estreitar os laços de amor para a construção de um relacionamento harmonioso. Como se planeja uma família que vai reencarnar na Terra? Qual a base para um bom relacionamento entre pais e filhos? Para tratar deste tema, está aqui Leila Brandão. Ela é parapsicóloga, escritora e expositora espírita. Leila, muito bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria sempre quando você vem aqui. Muito obrigada, Yasmin. É uma alegria também para mim poder participar desse trabalho. Eu fico imaginando que a gente, como instrumento dos amigos espirituais, que nós possamos levar aos nossos irmãos a resposta às suas inquietações. Nós que já somos pais e mães, né? Tenho três filhos, já tenho 2 netas. E eu sempre digo para os meus filhos, eu errei sim, eu reconheço que agi de forma equivocada muitas vezes, mas errei por ignorância, que todos nós erramos por ignorância. É que os espíritos dizem, nós não somos maus, erramos por ignorância. No momento que a gente aprende, o projeto é não repetir o erro, né? É isso mesmo, Leila. E as crianças, elas não vêm com um cardápio ou com um manual de instruções, né? Verdade. E aí a gente fica muitas vezes sem saber, diante dos desafios que vão se apresentando, qual a opção melhor para ajudar aquele ser que Deus colocou na nossa família para ajudar, para ser ajudado também e para ajudar. Né? Há uma construção ali. É incrível, verdade. Né? O projeto familiar é um projeto muito sábio da providência divina, porque em família é a oportunidade que nós temos, espíritos imperfeitos, de nos tornarmos melhores. Essa sociedade, né, que é a célula máter da sociedade, essa pequena sociedade que constitui o núcleo familiar, é de extrema importância para a evolução do espírito, porque é dentro do lar, com essas dificuldades todas, com esses desencontros, que nós vamos trabalhando as nossas imperfeições. Então não é nada feito por acaso. A reencarnação dos espíritos, como você falou na chamada do programa, é totalmente programada, não existe acaso. Cada um de nós está no lugar certo, com a pessoa certa. É difícil, muitas vezes, as pessoas tomarem consciência disso, que a nossa tendência é de achar que somos injustiçados, né? Eu nasci dos pais errados, escolhi o marido errado. Muitas vezes ocorre mesmo de uma escolha equivocada, que o Chico até chamou de karma da imprudência. A gente se liga a uma pessoa de forma
imprudente e depois tem que resolver a questão de alguma forma. Assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Mas, na maioria dos casos, as famílias, especialmente os filhos, são um contrato realizado antes mesmo de nós reencarnarmos. É muito interessante isso. Como é que, então, a gente estrutura uma família no plano espiritual? Pois é, a gente lê o livro, por exemplo, Memórias de um Suicida, que é a psicografia da Ivone Pereira. A primeira parte é um pouco densa, porque Camilo Castelo Branco, ou Cândido Botelho, que é o nome que ele usa no livro, ele foi um suicida. Então, a primeira parte do livro mostra aquelas perturbações todas que ele passou a nível mental, porque abreviou o retorno dele à realidade espiritual. Mas, na segunda parte, ele relata com tanta clareza o departamento de reencarnação, que é lindo a gente ler aquilo ali, é confortador você saber que ao reencarnar você procura primeiro o seu guia espiritual, você tem que encontrar um espírito que esteja disposto a assumir a sua empreitada. Você faz uma avaliação dos seus erros e acertos, não é? E faz um planejamento para reorganizar-se numa família dentro dos erros mais difíceis de você conviver com eles na realidade espiritual, porque existem erros que a gente comete, que a gente não consegue se livrar daquele remorso, né, daquele arrependimento. Então, nós recebemos pela bondade divina, uma oportunidade de refazer o erro. Então, vamos retornar em família. Então, lá no livro, o Departamento de Reencarnação mostra como é feita essa pesquisa. E aí você vai procurar um guia espiritual que seja um espírito amigo e que esteja disposto a realizar com você essa empreitada. Depois da busca do guia espiritual, você vai procurar os pais, espíritos que queiram te receber como filhos. Eu achei muito interessante isso, porque quando a gente vê lá no Evangelho dizer assim, honre teu pai e a tua mãe, né? Porque depois, quando você for voltar, se você aprontou muito com seu pai e com a sua mãe, dificilmente eles vão te querer de novo. Olha só, então temos que ter cuidado, né? Então, você vai procurar espíritos que queiram te receber. Porque a maternidade na Terra, Yasmin, por mais que a gente sublime, é uma coisa pesada ainda para a mulher tem que... Exige do corpo físico, a doação, exige do dia a dia da mulher uma dedicação muito grande. Uma doação dela, do próprio pai da criança, que é o provedor, né, que ele tem esse arquétipo do provedor, então ele se preocupa, ele tem que direcionar a vida desse filho. Então, esse espírito reencarnante, ele vai buscar espíritos que queiram recebê-lo como filho. No caso do Camilo Castelo Branco, ele ainda conta que ele ainda tinha um agravante de ser suicida, então ele teria na sua juventude impulsos, né, de suicídio, que estaria arquivado no seu psiquismo. Então ele teria as depressões, ele teria talvez um processo na sua organização física danificada pela escolha que ele fez, entendeu? Então, imagina como um pai que vai receber um espírito dessa natureza, o quanto ele vai ter que se doar na educação dessa criança que vem nessa nova oportunidade reencarnatória. Então, quando a gente recebe os nossos filhos, a gente não tem ideia da história de cada um. É como disse Jesus, o espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. Então, é um filho de Deus que nós estamos recebendo, que tem uma história, tem uma bagagem espiritual. Então, os pais, eles não recebem assim por acaso. Houve toda uma combinação na realidade espiritual. Isso que Camilo Castelo Branco coloca. Quando a gente lê também o Missionário da Luz, a reencarnação de Sigismundo, que é outra coisa linda, o Sigismundo procurando, né, aquela família que ele precisava se refazer com aqueles espíritos envolvidos ali, e que a mulher sabia, ela tinha consciência que ela já tinha combinado com ele isso, mas que o marido dela, ao estar encarnado na Terra, ele rejeitava a vinda. Então, toda aquela dificuldade
da reencarnação. Então, quando a gente nasce, nós somos vitoriosos. É verdade. Quando a criança dá um gemido que nasceu, é um vitorioso, é um vencedor que chegou, porque está tendo uma oportunidade de refazer os seus equívocos do passado, e isso é em família. Por isso que família, assim, é tão desafiante, né, a vida em família. A música do Gonzaguinha, que eu adoro, que ele fala: primeiro você me açucrina, me entorta a cabeça, me coloca na boca um gosto amargo de fel, né? Ele fala muito dessas coisinhas miúdas que existe dentro da organização familiar. Mas tudo isso é projeto de Deus. E nós temos consciência disso no nosso subconsciente, vamos dizer assim. A gente intimamente sabe que não está naquela família por acaso. Todo mundo tem essa consciência. Agora, Leila, quais os desafios maiores dentro de um relacionamento entre pais e filhos? O desafio maior é o crescimento de todos, eu acho. A família, o pai, ele precisa crescer junto com os filhos, que nós somos muito cheios de razões, né? Tem até uma frase de Nietzsche que eu gosto muito, que ele diz: nós precisamos tomar consciência de não formar escravos. Ele diz que o homem tem 3 tipos de escravidão. É a escravidão do homem pelo homem, como você falou aí no início, do pai que quer mandar e o filho obedecer. Como ele foi criado assim, seu pai mandava e ele tinha que obedecer, hoje, no mundo moderno, essa fórmula já não procede mais, porque os filhos já não aceitam essa imposição, né? E esse tipo de escravidão, muitas pessoas psiquicamente ainda têm. Eu sou o pai, eu tenho que mandar. Você é filho, você tem que obedecer. Não é bem assim. É claro que existe uma hierarquia e os filhos precisam saber quem está no comando, mas é de liderança e não de mando. A liderança é aquela que faz parceria. Então, você pode estabelecer uma parceria com os filhos. E o outro nível de escravidão que Nietzsche diz é a escravidão dos vícios. Muitos dos filhos partem para o vício e se tornam dependentes, e hoje isso está muito comum, a gente vê, nossa, tanto tipo de droga. Por que que as drogas estão vencendo o amor que a gente tem pelos filhos? Porque exatamente esse amor está faltando na relação. Está faltando muito afeto, muita confiança, muita capacidade de perdão na relação pai e filho. Então, o filho, naquela dor do existir, porque o filho que não compreende a razão da sua existência, qualquer ser humano que não conhece a razão ou não compreende a razão da própria existência, ele vai buscar um lenitivo para viver na Terra, porque a Terra é um mundo de expiações e provas. Então, a criança que não compreende o porquê que ela está vivendo, porquê que ela tem que sofrer tanto. Até tem uma história interessante de um amigo meu, amigo não conhecido, o professor Adenauer, é um psiquiatra da Bahia, não sei se vocês já ouviram falar nele. Conheço. Ele disse que ele tinha, acho que 10 ou 11 irmãos, não sei. E um dia ele chegou para a mãe dele e falou assim: ô mãe, para que ter tanto filho? E ele apanhou. Porque naquela época não se podia questionar a vontade de Deus. Porque na cabeça dele procede a pergunta. Porque ter muito filho dá muita despesa, né? Ele não tinha, às vezes faltava comida na mesa, que é muita gente. Então, para quê? Então, os filhos, eles precisam ter resposta coerente dos pais. Uma criança que pergunta: mamãe, por que você teve tanto filho? Merece que os pais busquem essa resposta. Por que, afinal, eu tenho tanto filho? Né? Vontade de Deus. No nível evolutivo da mãe, na sua ignorância, tadinha, é porque Deus quis. Não é Deus quem quer, não é um compromisso que a gente faz. Mas isso, por isso que eu digo, os pais têm que crescer com as perguntas dos filhos e não se irritar. Eles perguntam tudo, na época eles querem saber. E é preciso haver honestidade nessa resposta. Se você não sabe a resposta, então, meu filho, eu vou procurar saber essa resposta. Mas é preciso que haja essa relação de confiança, de afeto, de honestidade na relação pai e filho. E é um desafio muito difícil, né? Porque, como nós falamos, né, a criança não veio com manual de instruções, então os pais precisam procurar
né, uma forma, um modelo, precisam estudar um pouco a respeito da educação, da psicologia, para poder lidar com essa questão que surge sempre com os filhos, do relacionamento. Agora, Leila, muitas vezes a gente quer lidar com o jovem como quando lidava com ele quando ele era criança. Isso também é uma dificuldade? É uma dificuldade. As crianças não envelhecem para os pais, não é mesmo? Deixa eu só completar do Nietzsche, que ele falou o terceiro tipo de escravidão, que é importante a gente lembrar, que é a escravidão das ideias. Você não pode querer impor as suas ideias aos seus filhos, porque a gente cria fanático. A gente tem que tomar muito cuidado com o fanatismo religioso. O espiritismo, ele propõe caminhar junto da ciência. Kardec, ele foi enfático em dizer, se a ciência provar que o espiritismo está em erro, abandona o espiritismo, fica com a ciência. Então, a gente não pode querer que os nossos filhos sejam da nossa mesma religião e comunguem da nossa mesma ideia. O que a gente pode é dar uma formação cristã para os nossos filhos, sem criar essa escravidão das ideias. Isso é muito importante falar. Como você me perguntou se existe algum modelo para que a gente erre menos, não existe nenhum modelo, porque cada ser humano é único. Cada filho seu traz uma bagagem psíquica dele. Kardec ele deu uma dica na questão 917 do Livro dos Espíritos, que ele fala: educar é uma arte que necessita tato, muita experiência e profunda observação. Quando ele diz que é uma arte exige a técnica, né, e a inspiração. Então você precisa, como você falou, ler alguma coisa da pedagogia, da filosofia, sobre a característica da criança em cada idade e usar da sua inspiração, que aí é a sua sintonia com Deus, com os amigos espirituais. Orar muito pelo seu filho, né? Conversar com ele dormindo. Muitas vezes fiz isso com meus filhos, dizer do meu amor por eles, de como eles eram importantes na minha vida, verbalizar o afeto. Isso é muito importante. E Kardec fala do tato. O que é o tato? É falar a coisa certa na hora certa. Normalmente a gente fala a coisa certa na hora errada, ou a gente fala a coisa errada na hora certa. Então precisa ter o tato. Por exemplo, Pablo Neruda, nas suas memórias, ele conta o tato da sua mãe. Quando ele escreveu a primeira poesia, que ele foi mostrar para a mãe, o pai estava conversando com a mãe, eles estavam discutindo, mas criança não espera. Mãe, isso aqui é minha poesia e tal. Aí o pai dele se irritou, pegou aquele papel, embolou, jogou no lixo. Depois você conversa com a sua mãe. Não, ignorou o seu papelzinho. Mas a sua mãe, depois que passou aquilo, ela foi lá, desembolou o papelzinho, e falou assim: meu filho, que coisa linda, você que escreveu? Aí foi aí que ele se tornou um poeta. Isso é ter tato, né? Falar a coisa certa na hora certa. Muita experiência, diz Allan Kardec. Você só adquire experiência através do exame que você faz aos erros que já foram cometidos. Aí você fala: não, fulano já experimentou, não deu certo, então eu vou tentar fazer diferente, né? Então você examina como seus pais te cuidaram. Algumas coisas foram muito positivas, outras não. Então, experiência é você adquirir conhecimento a respeito. E profunda observação. Olha o grande pedagogo, grande mestre falando, Allan Kardec, professor Rivaio, né? Observar o seu filho, observar os seus olhos, observar se ele está ou cansado demais, ou se ele urina na cama até mais tarde, urinou na cama até mais tarde, se está roendo unha. Então, a observação, isso é fundamental na educação. Então, não é um modelo, mas são dicas, né, que esses grandes educadores trazem para a gente errar menos, porque errar nós vamos. Pablo Neruda diz assim: quem nunca errou já morreu e não sabe. A gente vai errar, né? Porque somos imperfeitos. Mas, pelo menos, a gente tenta errar menos e ser muito sincero com os nossos filhos. Abrir o coração, ser honesto e não perder a energia na hora de corrigir. Estabelecer limites, isso é muito importante, né, Yasmin? Não pode deixar a criança fazer o que quer na hora que quer. É o que Emmanuel fala, disciplina. Não é disciplina militar,
mas é a disciplina de saber o que é que está fazendo aqui, aproveitar bem o tempo na Terra. Essa disciplina é fundamental. Muito bom. E as suas palavras finais, Lila? Então, aos pais que nos ouvem, não se aflijam. Vocês vão errar mesmo, faz parte da caminhada, né? Verdade. Vão chorar, as mãezinhas vão chorar muitas vezes, mas não se aflijam. Confie em Deus, ore pelo guia espiritual do seu filho, converse com ele se for possível. Na adolescência não é possível, a experiência já mostra. Se você quer conversar com seu filho adolescente, propõe alguma atividade junto, porque não vai conseguir conversar. Agora, quando pequenininho, conversa muito, deixa essa criança falar, deixa perguntar, responda todas as perguntas. Se não souber, não minta, né? Uma vez o meu filho me cobrou muito isso, que ele me fez uma pergunta e eu respondi sem tomar muito consciência da minha resposta. Depois de grande, ele falou: "Ô, mãe, lembra daquela mentira que você me falou?" Aí eu falei: "Meu filho, não foi mentira, foi um erro por ignorância, mas você já corrigiu isso, né?" Então, vamos ser sinceros com os nossos filhos, falar sempre a verdade, sim, sim, não, não. Jesus nos ensinou, né? Seja o seu falar, sim, sim, não, não. Dizer para a criança não minta e depois dizer uma mentira na frente dela, não é educar. A gente educa quando a gente se autoeduca. Toda educação é uma autoeducação. Muito obrigada, Lila, pela sua presença brilhante aqui no nosso programa, viu?